Senhor, glória a Deus, e o Senhor ministrava no meu coração muita alegria de poder hoje compartilhar com vocês parte do meu testemunho. Foi me pedido para testemunhar justamente na área financeira, amém? E em nome de Jesus Cristo o Senhor nos dará e o Espírito Santo me ajudará a conduzir. São 26 anos de evangelho, chegando a 31 anos de casamento, que eu vou começar lá no tempo de solteiro. Amém? Você pode falar assim, mas você ainda lembra? Ainda lembra, o Espírito Santo é Senhor. Amém? Graças a Deus eu quero cumprimentar a equipe de louvor. São bênçãos. Fiquei muito alegre de ver o nosso amado, querido filho Orlando, agora com mais novidade ainda, já vai casar. Amém? Isso é muita bênção, né? Família, pastor Fernando, mais a família. E esse jovem, que alguns até tinham estado conosco aqui. E é muita bênção. Cumprimentar toda a igreja. E o Senhor Jesus, Ele vai acrescentar mais um pouquinho nas nossas vidas aqui hoje. Amém? Eu quero te convidar, abra sua Bíblia comigo em Provérbios 28, 13. Quem faz um encontro tremendo, quase que nem precisa de abrir Bíblia, né? Falamos tanto desse versículo. Pode ficar sentado mesmo, no decorrer eu falarei de vários versículos. E esse versículo diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É condicional o chegar diante de Deus, o permanecer diante de Deus e o andar com Deus. Tudo Deus nos convida, nos prepara, dá oportunidade para todos. E quando a oportunidade chega, e aí é onde que a palavra do Senhor vem mostrando, para nós ter garra, sabedoria e visão. Eu nasci em São Gotardo, sou membro de uma família de 9 irmãos. Sou o 5º filho. De todo jeito que você imaginar, eu sou o 5º. De baixo para cima, de cima para baixo, eu sou o 5º. Né? E cresci ajudando meu pai, nunca tinha trabalhado fora. Às vezes trabalhava algum pouquinho, uma vez eu fui arranjei um serviço. Eu era menino mais ou menos de uns 12 anos, toda a vida muito trabalhador. Meu pai, se pensar num homem trabalhador, é meu pai. Ele já não aguenta trabalhar mais, mas de que ele vem aqui na igreja, pode sentar perto dele. Ele quer comprar fazenda, ele quer garimpar, ele quer fazer isso. Até hoje, a mente dele ainda continua, o corpo não aguenta mais não. Mas, então ele nos ensinou a trabalhar muito. E um senhor lá próximo à nossa casa tinha uma venda de mandioca na rua. Aí ele pesava os quilos de mandioca, amarrava eles e vendia de casa em casa. E aí já estava assim mais velho e contratou o meu irmão para poder empurrar o carrinho para ele. Saía 5 horas de casa, no máximo até 10 horas retornava. E ganhava 3.000. Né? Não era reais não, isso é para trás, isso é muito tempo. Né? E era muito dinheiro. E aí meu irmão foi umas 2 ou 3 vezes, pediu ele aumento e mandou ele embora. Aí chamou eu. Eu fui mais entusiasmado, ganhar 3.000. E fui uma vez, fui 2 vezes, a 3ª vez eu pedi aumento, mandou embora também. Falei, mas não deu certo não. E aí só que aquilo, eu tive uma visão com aquele negócio. Eu falei, esse trem serve para mim. Aí comecei a plantar as mandioca, ainda rapazinho.
E aí comecei eu mesmo a levar agora. Enchi um carrinho de mandioca, levava, vendia nas casas, vendia nas frutarias. Foi quando eu tomei o primeiro iogurte na minha vida, eu já estava com 16 anos. Aí eu pude vender lá, pega um iogurte desse aí pra mim. Negócio bom, gente. Que trem mais bom do mundo. Aí fomos crescendo. Comecei 17 anos, comecei a namorar minha esposa, a Merailda. E agora fiquei com vergonha de empurrar carrinho agora. Quer convidar ela para ficar de pé? Fica de pé aí, minha querida. Meu pingo d'água, olha lá para vocês verem aqui. Princesa. Amém? Glória a Deus por Jesus Cristo. Daqui a pouco eu apresento para vocês meus filhos, minhas noras e o meu genro. Amém? Meu genro é difícil vocês conhecerem, né? Melhor genro que eu tenho. Amém? Mas aí começamos a plantar mandioca, plantava o papai tinha um lema e ele viveu esse lema com ele até agora. Ele dizia o seguinte: eu não pago filho solteiro. Filho solteiro tem que trabalhar para mim, eu dou uns quebrados para você, dou roupa e comida. Mas eu não pago não, tem salário comigo não. Aí eu imaginei a vida e falei assim, então eu vou fazer uma lavoura de mandioca para mim. Fiz, separado, capinava a minha, a dele, ajudava, trabalhava em tudo na fazenda, tudo precisava. Fazenda nada, um sítiozinho de 31 hectares. Pertinho da cidade, 3 quilômetros. Então trabalhávamos e essa lavourinha de mandioca foi benção. Aí, levando no carrinho, vendia. O Paulinho lá de São Gotardo, lembra? O mercadinho do Osório, lembra? Na esquina ali. De Jandir, quem mais? E entregava as caixetas. Aí passou para a cacheta de mandioca. O carrinho não passou. Os clientes aumentou e o carrinho não dava para suportar mais. Aí arrumamos um burro com a carroça. Aí levava. E foi muita bênção, muita bênção. O Senhor foi prosperando, dando visão. E às vezes eu, todo sujo, encontrava a Cameralda estudando. Eu estudava também. Encontrava a Cameralda também, ela estudando. Eu nunca tive vergonha assim não. Mas eu ficava imaginando assim, mas que futuro tem? Como que vai ser um negócio desse? Mas nós dois namorávamos, o namoro nosso era muito seguro. Os pais dela muito severo. E então eu ia na casa dela no domingo, quando muito, e assim, de vez em quando ainda faltava ainda. Podia ficar lá amassando barro não. O velho era seguro mesmo, falava assim, ó, tá bom, já tá na hora de ir embora. Aí isso eram as 8 horas da noite, eu ia embora. Mas Deus deu graça que um dia fomos prosperando e aí passamos meu pai montou uma fábrica de pinga. Passamos a ser agora fabricante de cachaça. O nome da pinga era Vassourinha, né? O local que nós morava lá era Vassoura. Então pôs o nome da pinga Vassourinha. E começamos a fabricar pinga e o negócio foi crescendo. Compramos um caminhão e foi melhorando. E o meu pai com o mesmo lema, eu não pago filho solteiro. Aí nós trabalhava para nós, para ele, plantava uma moita de cana, essa aqui é nossa. Fazíamos a pinga, construímos, eu mais o meu irmão mais novo do que eu, Jair, o Levi, que é mais velho do que eu, já tinha saído, já trabalhava fora, trabalhava lá em Franca. E nós produzíamos junto, separava a nossa pinga, mas meu pai vendia tudo, ficava com as cobras, não dava nada para nós. Dava uns R$10 no final de semana. Pô, mas esse trem não está certo, não, papai. Não, mas nós estamos comprando as coisas, está crescendo. Então tá bom. Então, tá, glória a Deus. Mas aquilo veio na minha cabeça, falou assim, ele disse que não paga filho solteiro. Então eu vou casar, ué. Eu vou casar porque aí ele me dá uma oportunidade. Aí estava com 19 anos, cheguei na minha namorada, que é a Merailda, falei, se anima a casar comigo? Ela falou, eu tenho coragem. Eu falei para ela, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho nem aonde cair morto. Se eu cair morto, tem que cair no terreno dos outros. Ela falou, não tem problema não. Aí eu falei, mulher animada. Isso, antes de casar, mora até debaixo da ponte. Não tem problema, que é isso? Falei, aqui vai. Animei, falei com o papai, chamei ele, a mamãe, papai, estou querendo casar, o que o senhor acha? Dá certo, meu filho, pode casar mesmo, e é bom casar novo, porque cria família mais nova, e pronto. E aí ele me deu toda a coragem, e marcamos o casamento. Pedi meu sogro concordou, e casamos.
Pedi o casamento em junho, casei em janeiro. E agora tinha fartura. Pensa agora na dificuldade. Um jovem de 18, 19 anos, ela com 17, e ela dona de casa desde os 9 anos, sabia cuidar de uma casa como ninguém. E eu sabia trabalhar, não sabia fritar um ovo. Porque lá em casa tinha 4 mulheres, nós somos 5 homens, 4 mulheres. Então não sobrava nada para os homens fazer, não. Mas a minha mãe ainda. E as mães de antigamente já tinham esse costume de fazer a lida da casa e os homens faziam a lida da roça. E assim era. Não sabia nada, mas casamos. E agora a dificuldade do teto. Nunca tinha ficado à toa um dia. Meu pai tinha ensinado nós a trabalhar de domingo a domingo. Não existia dia santo. Quem faz pinga, eu já fui fabricante de pinga, sabe disso. Não tem parada. De domingo a domingo. E assim fomos. Casamos em 84. Janeiro de 84. Batalha, dificuldade, mas um desejo de crescer. Aí eu tinha uma moita de cana. E tinha plantado mais uma para mim. Falei, essa agora eu preciso dela, que agora já sou casado, agora eu vou moer ela para mim. Né, para fazer alguma coisa na minha vida. Voltando um tiquinho aqui, preparando as coisas para casar. A minha esposa arrumando um enxoval simples, também, família simples da minha esposa, como a minha. E, papai, e o dinheiro para me comprar as coisas para casar? Vai lá e compra dos mais simples que tinha. Comprei o fogãozinho dos mais ruins que tinha, aqueles mais ruins mesmo. O mais baratinho, uma mesa com 4 tamboretes, daqueles... A mesa, mandei fazer os tamboretes daqueles de couro, né? A cama, comprei nova, o guarda-roupa comprei usado, e uma caminha de solteiro eu ganhei, e pronto, essa é a nossa mobília. Um colchão para dormir, né? E pronto. E essa era a nossa mobília. Mas uma coisa tinha, uma alegria, uma paz, um desejo de trabalhar. Minha esposa muito trabalhadeira. E se eu falasse que ia levantar 5 horas, ela levantava 4 para fazer café para mim, não deixar eu sair sem tomar café. Isso é até hoje, que vai fazer 31 anos. Hoje eu saí de madrugadinha e falei, cara, não, você não vai levantar não, pode ficar tranquilo. Mas se eu falar, vou sair, ela quer fazer biscoito e tudo, graças a Deus. Até hoje não tem problema. A mulher ajuda muito o marido. Como eu estou falando da parte financeira, deixa eu andar mais um pouquinho. Aí... fomos trabalhando 84, 85, eu tive uma discussão com meu pai. Agora casado, já achava que era dono do nariz. E todo homem tem prepotência dentro dele e precisa ser tratado. Quando nós aceitamos Jesus, Deus vai tratando. Quando não temos Jesus e de repente não tem um pai equilibrado, diz que o mundo é a escola, mas não é nada. Isso pode ensinar coisa boa e pode ensinar coisa ruim. Mas aí eu tive uma discussão com meu pai, enfezei, falei que ia sair, e larguei ele, e fui trabalhar, arrumei um serviço lá numa fazenda de um japonês e fui trabalhar lá. E nisso eu era motorista, sabia mexer com boi, arar de boi, aramos a vida inteira, mas não sabia mexer com trator não. Cheguei lá, fui morar nessa fazenda do japonês lá. E trabalhando. Um dia eu tive uma dificuldade lá, atrasei um horário. Eu morava lá na fazenda, ganhava um salário e meio em 85. Tinha oportunidade, uma folga no mês, tinha que ser dia de semana para mim na cidade. Recebia meu salário na cidade, fazia a compra, pagava as contas e voltava de novo de tarde. Ia com ele e voltava com ele. Aquela regalia de trabalhar com o papai e com a mamãe acabou. E um diazinho que eu atrasei um tiquinho, ele falou assim comigo, você está achando que aqui é casa do papai? E eu engoli seco, caladinho, muito. Meu pai eu respondia, aqui eu tenho que ficar calado. E dura, e dia que eu tinha oportunidade de encontrar com meu pai, falei, papai, me compra aquela moita de cana. Ela vai madurar ainda no final do ano, lá para setembro, o senhor me compra ela. Porque eu estou apertado, estou precisando de dinheiro. Ele falou, não vou te comprar não, porque você vai precisar dela. Diz um provérbio, não está na Bíblia, diz assim, o novo pode, mas o velho sabe.
O novo pode, mas o velho sabe. Muitas das vezes nós podemos fazer, mas não sabemos fazer. Ou não sabemos o que fazer. Qual a decisão certa a ser tomada. E os nossos pais sabem nos dar conselho certo. Mas a maioria das vezes não gostamos de ouvi-los. Aí eu fiquei bravo com ele. Também o senhor não me ajuda, só podia me comprar moicano. Você vai precisar dela, por isso que eu não vou te comprar. Aí daí uns 5 meses, eu vi que naquele local não era o meu local. Mas naquela fazenda eu digo que lá foi a minha faculdade. Lá eu aprendi a mexer com máquina, a mexer com trator. E eu virei um profissional. Não muito bom ainda, mas acreditei que dava agora. Isso de janeiro até maio, aí eu já estava voltando para casa. Voltei para casa, a mãe de cana estava lá esperando. Né? Voltei para casa do papai como um filho pródigo agora. Aí agora arrependido, bom de mexida, agora tinha educação, fácil de mexer. E falei com o papai, eu precisava de moer essa moeda de cana para mim, para fazer uma casa. Aí ele falou assim, então vamos organizar, você pega e moe ela. Aí eu arrumei, fiz a pinga dela e comprei o lote e iniciei uma casa. Deu para fazer a casa, até fazer uma casa de 4 cômodos, ficar coberta. E sem piso, sem nada, e o Deite nessa época já era nenezinho engateando. E não pusemos piso e mudamos para lá no mês de dezembro de 85. Fizemos essa casa em 4 meses. Eu trabalhava de servente de dia, lá lambicava de noite inteira, dormia escorado na escada, assim do alambique, próximo da fornaia. No outro dia vinha, trabalhava de novo, corria lá, cortava uma cana, o Davi, meu irmão, pequenininho, o Adilson, corria lá e cortava a cana para mim, puxava e eu moía. Pensa num camarada que trabalhava mais ou menos 18, 19 horas por dia. Dormia quase que nada. Mas aí passamos para nossa casa, e aí além de fabricante de pinga, bebia pinga. E aquela batalha, dificuldade, achava que era o dono do nariz, a esposa falava alguma coisa, eu danava com ela. E se ela começasse a falar, eu falava que ela estava falando demais. E eu era muito machista, muito arrogante, esquisito demais. Um dia eu estava fazendo a casa lá, ela falou assim, essa janela aqui deveria ficar dali, ó, junto com a porta. Eu falei, se você veio para dar palpite, pode voltar. Aí ela voltou lá depois que a casa estava pronta. E a janela ficou no lugar que eu queria. Mas depois eu descobri que a janela estava errada, depois passados uns anos eu troquei. Devia ter ouvido. Né? Mas teimoso. E eles falam assim, tem gente que é teimoso igual a mula de Balaão. Era a mula que era teimosa ou era Balaão? Era Balaão, não era a mula não. Né? Mas construímos a casa, mudamos para lá, dificuldade, menino. Você vê, tem fotografia. O Sebastião da Maria Augusta tem fotografia nossa lá, a Merailda lavando roupa na bacia em cima dos pneus, tirando água na cisterna, não tinha energia na casa, não tinha piso, era o concreto, o Deite estragou o joelho e tudo. Deite, cadê você? Aonde foi? Foi buscar a Carla. Aí machucou o joelho tudo, e aquela peleja, e a batalha. Comprei uma televisão velha, que nós não tínhamos televisão. E o trem está mais bom, e o menino agora entirtido nessa televisão, achando o trem mais bom, e a minha esposa também achando bom. Nós não tínhamos isso na nossa casa. Daí a pouco resolve, troca a televisão num engenho, para crescer o engenho, para o engenho ficar maior, para aumentar a fábrica de pinga. E lá vai, 86, e moendo, e trabalhando. E o papai deu para mim e meu irmão, meus 2 irmãos, uma porcentagem na fábrica de pinga. Então nós tínhamos, da cana que nós comprássemos, ele comprava a cana e pagava, e nós entrávamos com a mão de obra. Ele entrava com a cana e o caminhão. E nós entrávamos com a mão de obra, entregava a pinga produzida, ele tinha 50%. Não, ele tinha 40% e nós tínhamos 60%, do que depois de pronto. Então nós entrávamos com toda a mão de obra. E assim começamos a produzir para uma banda e para outra, e o negócio começou a crescer. Mas do mesmo tanto que crescia a vida financeira, o casamento desequilibrava.
Aquilo sempre que eu falo com vocês aqui, Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e uma vida abundante. E a vida abundante é na vida espiritual, a vida financeira e a vida conjugal. Não adianta uma ultrapassar a outra. E eu achava que era só trabalhar, e quase morri de trabalhar. Era uma coisa, era estrondoso. Para me achar em casa, tinha que chegar em casa às 11 horas da noite e chegar às 4 horas da manhã, 5 horas, já não me achava mais. Era uma correria louca, fora do comum. E pôr meus irmãos para trabalhar, e horas brigava comigo, ninguém te aguenta. E peão que eu arrumava não aguentava trabalhar, porque eu era mais esforçado, que não tinha jeito. E assim foi uma briga constante. Mas o testemunho que chegou, que em abril de 86 nós compramos o primeiro trator. Aí compramos de sócio, papai nos avalizou. A Bíblia diz, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Nós não tínhamos bens, um cadastro no banco, mas o papai entrou e nos avalizou e nós financiamos um trator. E esse trator tinha 900 horas de serviço, não era novo, era seminovo. E começamos agora a trabalhar terceirizando. Onde o Décio ministrava sobre os homens otimistas e os homens pessimistas. E aí vem muitos homens pessimistas na nossa volta, diz que nós tínhamos feito um péssimo negócio, e uns falavam para nós mesmos, mais corajosos, outros falavam de longe, agora os filhos do Silo, meu pai chama Marcilo, mas eles conhecem lá em São Gotardo por Silo, e falava agora os filhos do Silo vai quebrar ele, agora acaba com tudo, e daí por diante, mas eu leio Bíblia desde 83, desde antes de casar. Então, e eu lembrava daquela passagem de Mateus 25, a parábola dos talentos, e eu falava para meus irmãos, já tinha funcionário naquela época, falava para eles, este aqui é o talento que Jesus nos deu. E se nós formos mole, nós vamos enterrar ele, nós temos que ser corajosos, para nós não enterrar. E usava esse ânimo, e cada dia mais coragem, mais coragem. Quando foi no ano de 87, quase quebramos, caiu o plano cruzado, deu em nada, veio inflação de 37% de novo, virou de cruzado para cruzado novo, e foi virando, e uma batalha quase que vai à minha casa. O pouco que não vai. A hora que estávamos reunidos para vender a casa, para pagar as dívidas, veio um cunhado meu e falou assim, irmão da minha esposa, e falou assim, quanto que você deve? Nós devemos 70 mil. Aí ele falou assim, mas quanto que é o juro? Eu falei, o juro é assim, chega no final do mês, calcula, aí se nós pagar o juro, fica só o capital. Aí ele falou assim, se pagar o juro, o capital desvaloriza. Tá vendo que tem que ter alguém economista? Aí ele falou, você der quando pagar o juro, o capital desvaloriza, porque tem inflação. Então também a mercadoria valoriza. Aí eu atendi o conselho dele, cheguei na casa do meu pai, todo mundo desesperado, vendeu a casa, não vendeu, falei, não vamos vender mais. Acabou. O único bem que tinha que poderia vender era a casa. Falei, não vamos vender mais. Como é que vamos pagar a dívida? Nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar e vamos pagar o juro todo mês, e daí a pouco paga. Isso era mês de maio de 2007, aí pagamos junho, julho, agosto nós terminamos de pagar. 87, né? Aí em agosto terminamos de pagar o primeiro trator. Aí eu falei com meus irmãos, vamos comprar outro? Aí o Jair, meu irmão, é mais pessimista. Ele falou assim, você está ficando doido? Você está ficando doido? Eu falei com a minha esposa assim, dá para comprar o trator, que nós estamos entrando na safra. Até hoje eu tenho essa safra. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dá para comprar o trator. Vamos comprar? Vamos. Corremos lá no banco, o banco tinha recebido de nós, né? Dia 3 de setembro compramos o trator. Financiado agora com 30, 60 e 90. Um jurão doido. E colocamos esse trator para trabalhar, pagamos tudo em dia. E aí fomos crescendo. Fomos crescendo. Quando chegou janeiro de 88. Janeiro de 88. Aí agora tinha problemas financeiros que nós não sabíamos equilibrar. Todo mundo erra na vida. Todo mundo erra. Eu estava vendo agora há pouco uma menininha mamando a sua mamadeira
E depois a Maria pegou e tirou a tampa da mamadeira. Depois que ela terminou de mamar, sobrou um restinho de mamadeira. Coloca aquela tampa, né? E enrosca de novo, por quê? Senão você coloca dentro da bolsa e sameia tudo. Qual a mãe ou o pai aqui, novato, que não errou um dia, pôs a mamadeira sem pôr aquela tampinha? Nós todos fizemos isso, né? Quem não largou um vidro de maionese em cima da mesa e foi para o serviço, depois voltou a estar vazia? Todos nós erramos. Quem esqueceu de pôr o feijão na geladeira? E nós não sabíamos fazer programação. Então, ganhando muito dinheiro de setembro a dezembro, esquecemos que janeiro, fevereiro, março e abril, e daí tinha uma entre-safra. E aí não trabalhava para ser ninguém. E pronto. Aí entrou a batalha. Disseram para nós: monta uma carvoeira que dá certo. Aí rangeu um cerrado, montei uma carvoeira. Não montei não, que estava desmatando para montar a carvoeira. Um camarada falou para nós: por que vocês vão montar essa carvoeira? Eu falei: não, é porque nós estamos num período de entre-safra. Expliquei para ele, fiz toda uma filosofei lá para ele, expliquei todo o trajeto de um homem de negócio. Ele falou: então vocês querem trabalhar? Está preocupado com ganhar dinheiro, não? Uai, o primeiro passo é ganhar dinheiro. Não. Isso aqui vocês não ganham dinheiro, não. Isso aqui o que vocês pôr aqui, fica aqui, ainda vai ficar devendo ainda. Então me explica. Aí ele fez outra controvérsia naquilo tudo que eu tinha filosofado para ele e provou para mim que nós íamos perder muito dinheiro. Eu conversei com o dono da fazenda, ele teve misericórdia e deixou cessar, e o negócio não tinha nem assinado contrato ainda, acabou, e nós evitamos esse prejuízo. Ele falou: se para não ganhar dinheiro é melhor ficar à toa. Para não ganhar dinheiro é melhor ficar à toa. Entrar em negócio arriscado não pode. E foi um ótimo negócio que nós fizemos. Mas aí as coisas foi dificuldade. Aí nesse dia, nessa carvoeira, aí estava ruim. A vida financeira, porque estava na entre-safra, não ganhava dinheiro. O casamento ia de mal a pior. E a vida psicológica, ou a vida espiritual, arrasada, cheia de perguntas sem resposta. Isso lá num distrito chamado Quilombo, próximo ao Ibiá. Quem conhece já passou por lá. Nós estávamos na fazenda por ali. Aí às 3 horas da tarde eu deixei meu irmão desmatando lá e desci e falei com Deus. Fui tomar um banho 3 horas da tarde e falei com Deus: se o Senhor existe mesmo, o Senhor podia falar comigo. No tempo de solteiro, porque eu li a Bíblia, eu era da Renovação Carismática. Então lá na Renovação Carismática eles me ensinaram a orar, me ensinaram a ler a Bíblia. Então eu tinha hábito de ler a Bíblia, mas minha esposa lia a Bíblia todo dia. Eu lembro que nós líamos a Bíblia lá nesse japonês mesmo, não tinha oportunidade de sair, não tinha televisão. Então líamos a Bíblia todo dia. E eu ainda ficava preocupado com esse negócio, li Apocalipse. E quando João diz assim: eu vi, eu falei: pronto, já aconteceu. Ele falava: eu vi, eu não entendia que ele estava tendo uma visão, que ele falava de uma revelação. Mateus falava uma coisa e eu lia, Marcos falava quase do mesmo jeito, eu lia Lucas falar quase do mesmo jeito. Eu falei: por que repete tanto? Eu não sabia que era um evangelho só, escrito por 4 evangelistas. Mas uma coisa eu tinha desejo de Deus. E aí eu falei com Jesus nessa tarde, às 3 horas da tarde, tomando um banho debaixo de uma bica. Eu alto do jeito que eu sou, era bem magrinho, eu pesava 59 quilos. Desse tamanho que eu sou, eu era magrinho, você imagina, andar até meio envergado. Até hoje eu sou bem envergado ainda, mas era mais, né? Se colocasse um paletó listrado, né? Fazia igual aquela música, um paletó listrado, de uma listra só, né? Mas aí eu orei e falei: Jesus, se o Senhor existe mesmo, muda a minha história, porque eu estou cheio de perguntas sem resposta. A minha vida está petecada, meu casamento está atrapalhado, a vida financeira está sem rumo. Muda a minha história, tem misericórdia. E eu não sabia que essa era a oração que Deus ouve. Lá na Renovação Carismática, ele dizia para nós que era uma oração chamada oração espontânea. Aquela oração que você faz com o coração. Mas mesmo assim, depois de fazer essa oração, lá nós rezávamos o terço. E eu levei isso para a nossa casa. Continuava rezando o terço na nossa casa. Mas aí, nessa época eu já não criei em nada mais. Já não ia no catolicismo, já não ia mais nada, porque eu não cria mais em idolatria, não cria mais em escultura, de tanto ler a Bíblia e ficava lendo. E agora eu falo: agora estou muito pior do que estava, porque agora eu não creio. Agora eu não sei o que eu vou fazer, não sei quem sou eu. Jesus, muda a minha história.
E a Bíblia diz que o dia mau vem para todo mundo. E chegou na minha vida o dia da angústia. Foi naquele dia. Depois que eu tomei aquele banho, fiz aquela oração, fui para dentro, fiz a janta. Não era aquela janta boa que mas o Jair não éramos cozinheiros, já estava melhorando, mas fazia comida e costumava não dar conta de comer. Tão ruim que o tempo ficava. Mas passava. Quando o dia que o Sebastião estava conosco, melhorava, né, Maria Augusta? Sebastião e Levi, os dois eram cozinheiros. E que sobrava o irmão Jair, dava trabalho. Mas, de noite, a angústia veio. Numa casa velha, pretinha, sem energia, deitado na cozinha, no escuro. Tanto fazia se abrir o olho ou fechar o olho, estava tudo escuro, não sabia nada. E eu com o radinho ligado e com a mão na sintonia. 9 horas da noite, o Jair dormindo, meu irmão, e eu para lá para cá na sintonia desse rádio. Música não servia, futebol não servia, jornal não servia, nada prestava para mim. Um determinado momento, eu parei num lugar e tinha um pastor falando de Jesus. Aí eu ouvi por alguns segundos. E eu tinha birra de crente, porque os crentes da minha família que tinham convertido, eles chegavam em nós e falavam assim, vocês vai tudo para o inferno. Vocês que essa idolatria de vocês vai tudo para o inferno, vocês têm que mudar para a nossa religião, que a nossa religião é boa, e nós também mandávamos para o inferno e brigava tudo, e pronto, acabava. Eu tinha birra de crente. E com essa birra de crente, a hora que o camarada começou a falar, eu falei assim, isso é coisa de crente, desliguei. Mas eu tinha esquecido daquela oração às 3 horas da tarde, que eu tinha falado, Jesus, o Senhor existe, muda a minha história. Muda a minha história. Eu tinha falado para ele que o meu casamento estava ruim, que a minha vida financeira estava ruim, minha vida espiritual estava cheia de perguntas sem respostas. Aí, desliguei, virei assim, eu deitado num colchão, meu irmão de parede em outro, virei para o lado dele e veio uma voz e falou comigo, liga novamente. Eu ouço essa voz até hoje. Foi em 88, janeiro de 88, eu ouço essa voz até hoje. Eu tenho o gosto dela, o som dela no meu ouvido, eu não sei te explicar. Aí eu pensei que era o meu irmão que estava falando comigo, falei, Jair, você está falando alguma coisa comigo? Para provar que ele estava dormindo, ele até fez assim. Ressonou. A voz falou, liga novamente. Aí eu dei um rupiado assim, liguei o rádio, tinha ficado sintonizado, só liguei. Aí aquele moço chama pastor Paulo Roberto, que eu nunca conheci, falou assim, meu caro ouvinte, você que está nos ouvindo agora, que está com a vida financeira atrapalhada, com o seu casamento acabado, e está cheio de perguntas sem resposta, Jesus Cristo é a resposta. Falei, é eu. Aí daí para frente eu comecei a conversar com o camarada, no rádio. Eles falam que crente é meio doido, não assusta não, que é assim mesmo. Aí eu comecei agora a conversar com o camarada. A Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí quando eu ouvi que a palavra brotou uma fé dentro de mim, e aquele homem foi falando e falando e falando, e foi mostrando muita coisa. Resumindo essa passagem aqui, eu aceitei Jesus naquela noite. E ele falou assim, se você crê, amanhã você terá um novo dia. O Senhor Jesus vai mudar a sua história. Eu falava alto, eu creio. E aí ele fez uma oração, irmão do céu, que poder de Deus. E aí tinha um negócio de dar uma rosa ungida, e mais isso, mais aquilo outro. E agora no outro dia eu já queria ir para São Paulo. Já queria arrumar uma Kombi, arrumar uma caravana e ir lá em São Paulo, porque avivou meu coração, pegou fogo. Mas não arranjei quem fosse comigo. Mas cheguei em casa, contei para minha esposa. E quando eu cheguei lá em casa, aquele casamento que estava tudo atrapalhado, cheguei lá em casa, comecei a conversar com ela. Contei para ela a nova experiência. E ela parou e me ouviu. E mudou a nossa história. Aí nós acertamos na vida conjugal. Falei, não é que o homem falou que ia dar certo e deu certo. A vida financeira alinhou. Num dia para o outro. Fizemos uns negócios lá e o negócio alinhou. E assim foi indo e fui pregando para minha família. Mas deixamos o serviço lá e partimos agora
continuando na fabricação de pinga. 2 trator. E continuando na fabricação de pinga. Mas só que quando chegou em fevereiro desse mês de 88, o Dalmo nasceu. E aí vinha aquele desejo dentro de mim: Deus, como que eu vou criar os meus filhos num mundo que está propenso só à desgraça? Como que eu vou criar meus filhos? Aí vinha sempre aquela palavra: no meu evangelho. Eles têm que compreender o evangelho, porque eles, obedecendo a Deus, eles andarão de vitória em vitória, de glória em glória. Aí, mas como? Agora não tinha igreja para ir, queria ir lá em São Paulo, não arranjava quem animasse comigo. Agora eu ouvia no rádio toda noite. Virei um ouvinte assíduo dessa rádio, chamava Rádio Jornal de São Paulo. E aí foi que eu ouvia testemunho de expulsão de demônio, aquilo eu achava aquilo o trem mais bom do mundo, né? Como mineiro, trem mais bom. E aí a igreja Casa de Oração chegou em janeiro de 88 em São Gotardo. Mas só que eu não sabia dela. Aí quando foi, Dal nasceu 8 de fevereiro, 40 dias depois, então deu março. Em março eu tive o privilégio de encontrar o pastor João Carlos da igreja Casa de Oração. Fiz para ele várias perguntas, ele falou para mim que me respondeu todas elas, biblicamente. E aí eu falei: que você vai responder isso para mim na minha Bíblia, lá na minha casa. Aí ele foi lá em casa, justamente no dia que o Dalmo tinha feito 40 dias. Explicou várias coisas para mim, me passou um livro, Dízimos e Primícias. Um livretinho pequeno. E eu li aquele livro, deu um trabalho de ler, porque agora não tinha muita intimidade com Bíblia, e tinha muitas referências no livro, e agora até ler e achar todas as referências, e dava um trabalho, e eu entrava para a noite adentro, e queria conferir tudo, estava certo, porque eu era desde o novo tempo, crente bereano, até hoje eu sou. Você vir pregar aqui na frente, você falou um versículo, eu abro a Bíblia para conferir. E vocês são desse jeito, eu vi aqui, ó, pastor Udes pregando quarta-feira, e os irmãos conferindo o versículo que ele falava. Amém? E tem que ser assim mesmo. Mas aí aceitamos Jesus agora. E vai falar para o papai agora. Papai fica bravo, mamãe fica brava, os outros irmãos ficam bravos. E daí por diante aceitamos Jesus, eu e meu irmão mais velho. E agora vem o evangelho na nossa vida. E o evangelho, o primeiro espaço quando ele chega na nossa vida, não é motivo de muita bondade. Por isso que Jesus falou assim: não cuideis que vim trazer paz, Mateus 10, 34. Mas eu vim trazer a espada. Porque vira uma guerra na cabeça da gente. E agora? E éramos fabricantes de pinga. E agora, pastor, como é que nós faz? Ele falou assim: a Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Se você continuar fazendo pinga, você está amando o seu próximo? Você está vendendo pinga para destruir a família dos outros, você amou? Falei: vai explicar isso para o meu pai, pastor. Eu já entendi. Vai explicar. Falei: que fanatismo é esse? E pronto, e ficou bravo. E não, você pensa, a casa caiu. Mas tinha esse privilégio de ser casado. Eu não morava lá, né? Brigar comigo, eles iam embora. Aí um dia eu cheguei lá, ele estava brigando com a minha mãe, mas brigando, bravo, quase ao ponto de bater nela. Foi esse pastor, trouxe essa praga de crente para cá, está acabando com a nossa família, dividindo tudo. E eu cheguei: que é isso, papai? Ai! E aí ele ficou endemoniado. E eu já tinha ouvido muito sobre expulsar demônio, que é a guerra. Já tinha andado com o nosso pastor agora e visto ele expulsar demônio. E ele já ficou endemoniado e levantou um tamborete. Eu gritei: está amarrado em nome de Jesus. E ele quietou sim. E eu falei assim: diabo, acabou. Você bagunçou a nossa vida a vida inteira. Você acabou conosco. Mas hoje nós aceitamos Jesus e ele mudou a história da nossa família. Não importa a circunstância, hoje pode parecer difícil, mas a nossa história está mudada. Meu irmão, essa oração que eu fiz, eu não sei que tamanho que ela foi não, mas mudou a história. Meu pai, depois minha mãe aceitou Jesus. E nós partimos agora. Agora, de 1990 a 1993. Agora andando com Jesus, já nasce a Daiane. Aí eu tenho uma queda financeira.
Porque nós separamos a sociedade, que era financeira, é coisa de rico, né? Mas gente pobre, igual nós lá na dificuldade, fala, eu quebrei, né? Aí quebrei e sobrei com um trator só, e tinha separado a sociedade. Por que eu quebrei? Porque era muito prepotente. Eu achava que eu fazia e sabia, acontecia, e que eu era bom no negócio. Por isso que tinha crescido. Quanto de nós embarcamos é porque achamos que somos bons demais. Tem que desligar o achômetro. Principalmente quando nós aceitamos Jesus, né? Tem que pegar tudo isso, jogar fora e ficar com Jesus, sabe. Mas aí crente agora, já dizimista, fiel, mas uma prepotência, uma arrogância, um orgulho. Em 1990, aí quebrei. Sobrou só um trator, uma grade, um arado, e vendeu o carro, acabou tudo, ficou de a pé. E agora? A maior dificuldade na vida do crente, quando ele está passando pelo deserto, todo homem é levado no deserto. Todo homem. Se não fosse assim, Jesus não tinha sido levado no deserto. O deserto de Jesus, como ele foi um guerreiro, para nos dar o exemplo, o deserto dele foi 40 dias. O meu foi 3 anos, de tema. Né? Teimoso, prepotente, arrogante. Aí agora andando de a pé, da casa na igreja 3 quilômetros, 3 meninos para levar, e uma dificuldade, eu carregava um, a Meralda carregava o outro, e o outro ia arrastando, e aquela peleja. Você imagina, quem conhece São Gotardo, sair do Taquaril para ir lá no Campestre, eu vou te contar para você. Por isso que eu não tenho dificuldade de chegar na igreja adiantado, nós saímos 2 horas antes, e era uma batalha, meu irmão do céu. Que dificuldade para ouvir a palavra, mas íamos. Agora, a maior dificuldade na vida do crente, muitos desistem. Um dia o Robinho me falou isso e eu guardei essa frase. O Robinho é cristão conosco, é irmão da Maria Augusta. Ele falou, pastor, eu chorando, numa batalha travada para sair das drogas. Ele falou, pastor, o mais difícil que eu estou enfrentando na minha vida é colher a lavoura ruim que eu plantei, que eu sou obrigado a colher, porque é lei da semeadura. Colher a lavoura ruim que eu plantei e ao mesmo tempo plantar uma lavoura boa. Está ouvindo, irmão? Eu e você plantamos lavoura ruim. Infelizmente ela vai dar fruto. E tem que colher, porque é lei da semeadura. Aí eu tenho que, ao mesmo tempo que estou colhendo essa desgraça, eu tenho que plantar coisa boa. Senão vai nascer mais ruim. Tem que... Fecha a semeadura de coisa ruim, planta só coisa boa. E não é fácil. Que batalha, que dificuldade. Mas aí o casamento melhorou, agora fica de a pé, vendeu o carrinho novo que já tinha comprado. Entrou um orgulho dentro do meu coração que diz assim, ó. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 8, 17 e 18. Eu não sabia desse versículo. Eu não sabia desse versículo. Quem não encontrou, diga assim comigo, escola dominical. Fala nada, né? Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Outra versão diz riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é que te dá força para adquirires riqueza, poder, para confirmar o seu concerto, a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Eu não sabia desse versículo, então eu achava que eu era o bom, que eu era o rei da cocada. E aí eu embarquei, e Jesus viu que eu estava muito grande, muito engrandecido. Sabe o que a camarada que está virando um balão? Aí Jesus vem com um espinho, fura, ele esvazia e dói
A soberba é tratada na carne. Aí eu virei um bom esposo. Minha esposa estava lembrando disso ontem. Nossa, aí ficou uma beleza, né? A arrogância cai. Virei um bom esposo. E quando, depois de 7 meses andando de a pé, dei conta de comprar o primeiro veículo de novo. E sabe qual o primeiro veículo? A Toyota velha. Ê, Toyota velha, Jesus toma conta. Aí eu não estava tratado direito ainda, porque todo carro que eu pegava eu era corredor demais. Queria correr, andar muito, às pressas, correria. Começa a Toyota, para ela dar 80 tinha que ser de cabeça para baixo. Nesses asfaltos ali da Chaves para São Gotardo, descendo ali, ó. Aí naquelas descidinhas você pisava tudo dava 80. Depois era só 55, 60. E vinha em Patos e gastava 2 horas. Que é a peleja. Vidro não tinha vidro. Tinha vidro, mas você tinha que erguer com a mão. Andava já com um pauzinho assim, ó. Andava com um pauzinho, suspendia o vidro, colocava o pauzinho assim, beirando o vidro. Não tinha borracha também não. Aí colocava lá assim. As borrachas da frente tudo trincadas assim. O dia que chovia assim, tinha uma goteira que pingava dentro da minha botina. A botina do acelerador. Mas aí você não pode tirar o pé que está no acelerador, mas eu molhava mais do que as pessoas que estavam de fora. Eu não tinha quebra-vento também não, era quebrado. Sabe? E do outro lado não tinha vidro não, eu arrumava um plástico de lá. E era aquela peleja, que batalha. Aí você pensa assim, ô pastor, mas que prova. Nada, é bobeira mesmo. Muitas coisas na vida da gente é bobeira. A gente pensa que é prova, né? Nada, eu estou falando para vocês de finança. E meu horário lá vai acabando e eu não cheguei nem num terço. Irmãos, e essa Toyota foi a faculdade na minha vida. Aí eu fui arrumei motor, fui arrumando as coisas devagar nela. E a Toyota ficou de máquina, ficou excelente. Arrumei uma gaiola boiadeira nela para fazer entressar. Porque o trator não trabalhava, eu ia com ela para o leilão para puxar gado para os outros. E corria, peleja, toda a vida esse Zé Dalmo não quietou não. Aí eu tentava vender essa Toyota, os outros falavam, não, senhor, isso é casamento. Você tem que dar ela e ainda pagar para levar. Na hora de casar, paga pouca coisa, mas na hora de desquitar é caro. Isso aí é casamento, você tem que divorciar dela. Tem que pagar para levar. Não arranjava 93. Eu falei com o pastor, ora para mim que eu preciso vender essa Toyota e mudar a minha história. Tem que mudar a minha história. Aí ele falou assim, eu vou orar com você. E ele fez uma oração. A Bíblia diz em 2 Crônica 20:20, creia no Senhor vosso Deus. Como é que fala mais? Os irmãos sabem. E crede nos vossos profetas e prosperareis. E ele orou. E eu cheguei lá embaixo no centro de negócio São Gotardo para vender a Toyota e falei com o moço lá, vamos trocar ela nesse Fusca? E ele falou, nem se você me voltar 50 mil. Eu falei, mas credo aí. Isso tem que estar ruim demais. Aí eu chego numa casa de peça autoelétrica e um cara, o Roberto pegou e falou assim, ô Zé Dalmo, estou te procurando. Eu chamava lá de Zé do Ciro. Não é Zé Dalmo não. Só os colegas de escola que conheciam o Zé Dalmo. Ô Zé do Ciro, foi bom demais você ter chegado. Tem um cunhado meu lá no Araxá, doidinho para comprar uma Toyota, eu falei com ele da sua. Fala com ele aqui no telefone, vou ligar para ele. Ligou para ele, o telefone naquela época era só fixo, e olha lá quem tinha era rico. Aí ele ligou para ele, o moço atendeu, o que você quer na Toyota? Aí eu criei na promessa lá, Toyota, não sabia se valia 40, 50, eu falei 70 mil. Aí ele falou, mas você faz o menos que... Não, moço, que isso? O Roberto já te falou como é que é a Toyota, tá feia de lata, mas a máquina é boa. E realmente uma maquinão. Rapaz, e esse homem, então eu vou ir amanhã para olhar. Veio olhar ela, me deu 67 mil na Toyota. Me deu 30 mil à vista e 37 com 30 dias. Aí eu peguei os 37, tinha juro, apliquei com um camarada lá em troca de 3 mil, virou 70 mil. Amém? Aí virou 70 mil de novo. Fui no cara do Fusca, comprei o Fusca dele por 23. Ele não me dava, ele em troca da Toyota. Comprei o Fusca por 23. E aí os negócios foram crescendo, e Deus foi abençoando e mudando a história. Porque aí entra na promessa. Lembra do versículo que nós lemos? Primeiro versículo, quem lembra?
Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Uma das coisas que Deus me deu na minha vida foi confessar os meus erros. Tanto para minha família, quanto para o meu pai, quanto para os meus irmãos e quanto para Jesus. Tudo. Até hoje eu tenho essa vida aberta. Aí, a segunda parte do versículo. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aí eu fui alcançando misericórdia. Aí o Senhor já tinha tratado. Agora eu já era melhor esposo. Agora eu já era melhor pai. Deixa eu voltar um tiquinho lá na construção da casa. Tem mulher que briga muito com o marido por causa de pouca coisa. Minha esposa, para a honra e glória de Jesus Cristo, é uma mulher equilibrada que nunca brigou por colocar um carro sujo na garagem, ou por chegar com a botina suja de barro, ou porque eu posso sair limpinho, chegar todo sujo, que ela não briga comigo. O pastor Maurício estava rindo, nós fomos arrumar porco capado essa semana, e ela pôs em mim um avental, que eu estava picando toicinho, estava sujando demais, a roupa limpinha, mas só que aí eu tinha que fechar um gado e embarcar, e fui embarcar esse gado, e o cavalo caiu comigo mesmo no meio do curral, mas eu sujei, mas com força mesmo. E o Maurício ficou rindo, você não queria que eu sujasse de gordura, sujou de bosta, né? Mas eu sujei com força. Mas ela nunca preocupou desse departamento. Então, mulher equilibrada, me ajudava muito. E eu perdi aqui, fui na construção da casa. E aí ela acreditava. Estava terminando a casa, cheguei lá, fabricando cachaça, voltei cá, o pedreiro falou assim, precisa de 5 sacos de cimento para nós terminar. Falei, não tem dinheiro, acabou. Acabou tudo, não tem recurso. E aí na mesma hora chegou um camarada assim, procurando um guarda-roupa para comprar. Aí procurando um guarda-roupa para comprar, ô Mundinho, era o pedreiro, você sabe quem tem um guarda-roupa usado para vender não? Falei, eu tenho, eu te vendo um. Aí vendi pelo guarda-roupa, falei, te dou o guarda-roupa em troca de 5 sacos de cimento. Aí, tá feito, tá aqui. Fomos lá, compramos cimento, cheguei lá em casa com ele de tarde, falei com a minha esposa, tira as roupas do guarda-roupa que eu vendi ele. Aí, ela pegou, foi lá, tirou as roupas do guarda-roupa, jogou em cima da cama, ajeitou, pusemos o guarda-roupa numa caminhonete, levou e pronto. E agora? Não, o guarda-roupa depois nós compramos outro, vamos acabar a casa para nós mudar para lá. E assim fomos fazendo. Mas aí, aprendendo, que eu tinha um defeito muito grande, não honrava os compromissos, mesmo depois de crente, até 1990. E aí eu aprendi isso no deserto, mesmo depois de crente. Eu pagava minhas dívidas, mas era assim, luz, eu pagava no último limite, só para eles não cortar. Aí, se inteirar, 2 cortas, aí eu pagava uma, cada devendo outra. Copasa, você fica devendo uma, tiver devendo 15 dias da outra, você paga a anterior, fica mais uma. Eu só pagava desse jeito. Boleta bancária. Aí pagava no 8º dia, para não ir para o protesto. E a vez com o dinheiro no bolso. Palhaçada de conversa dos ímpios. Os ímpios que falou isso para mim. Nada, você tem 8 dias para pagar. E ia naquele trem. Aí, nós chorando na dificuldade, no deserto. O deserto serve para você olhar para o céu e clamar. Aí a minha esposa orando e falou, Deus muda a nossa história, Deus muda a nossa história. Aí ele falou para ela, o dia que vocês acertar a vida de vocês e pagar as contas em dia, aí eu posso agir, porque o que falta na vida de vocês para acertar é isso. Aí ela me falou, então de hoje em dia nós vamos pagar em dia. E começamos a pagar tudo em dia. Então chama honrar compromissos financeiros. Aí alinhamos a ideia conjugal. Antes que tudo que eu fazia sozinho, começamos agora a conversar, eu mais a minha esposa. Vamos conversar, vamos tomar decisão junto. Porque se errar, erra nós dois. Se acertar, acertou nós dois. Amém? E aí, desde essa época, praticamos isso até hoje. Tem hora que eu ainda dou umas vaciladinhas ainda. Mas aí depois nós acertamos. Amém? Ficou velho, mas não põe muito juízo não, né? Cadê mais? Deixa eu pegar aqui. Uma das coisas que ajuda o homem a crescer na vida financeira, no dito popular, você tem que ser bom de trato. Bom de compromisso. Tratou, cumpre. Amém? Tratou, cumpre. Você tem que ter caráter para um falar para o outro. Fulano é bom. Ele fala que vai e vai mesmo. Amém? O meu serviço aqui, por exemplo, em Patos de Minas, de máquina,
e se tratando de preço de hora, é o mais caro da cidade. É o mais caro da cidade, da Redondeza, de Carmo, Paranaíba, dos Quintinos, de tudo. Mas é o que mais trabalha, para a honra e glória de Jesus Cristo. Por causa do compromisso e do caráter. Amém? Então, colhendo a lavoura ruim e plantar uma boa. Esse é o projeto para você crescer financeiramente depois que é crente. Amém? Porque não é porque depois que você é crente você tem que virar homem, não. Homem você tem que ser homem antes de ser crente. Guerreiro, trabalhador e tudo. Mas muitos não eram. Aí tem que aprender tudo de novo. Por isso que tem um discipulado, para você aprender. Roubava, não roube mais. E daí por diante, aprender tudo. Mas aí Deus, a partir de 93, vendia a Toyota e começou uma nova história. A Toyota serviu para fazer... Só essa Toyota daria uma pregação aqui de 1h30. Pensa na dificuldade, na batalha e tudo. Mas foi o tratamento da vida do Zé Dalmo. Amém? O Zé Dalmo não era pastor. Eu sou pastor de 2006 para cá. Então, batalha. Aí em 93 fechou as portas de serviço em São Gotardo. Acabou, não tinha mais serviço. O ímpio trabalhava e nós não trabalhávamos. E eu chorava diante de Deus e não tinha jeito. Por estar à toa. Aí alguém me convidou, ainda tendo a Toyota ainda. Alguém me convidou, vamos levar nós lá no Rio Abaeté, na Cachoeira do Jardim, para nós pescar. E quantas pessoas vocês são? Aí reuniu lá 12 pessoas. Pus uma lona em cima daquela gaiolinha, enchi ela de homens, saí de madrugada, chegamos lá o dia clareando e pescamos. Mas aí o homem da fazenda que nós fomos pescar falou: o que você faz lá? Falei: não, mexo com trator, tem um trator assim, com gradão. E foi um trem interessante, rapaz, aqui nós temos uma dificuldade para arranjar o trator de aluguel. Eu falei: toda a vida eu sou meio apavorado, decidido. Se eu arrumar 100 horas para mim, eu venho trabalhar aqui. E esse trem longe, de São Gotardo, lá vou te contar para você. Aí ele falou assim: não, 100 horas, só eu sozinho não dou conta de te dar não. Mas se você quiser picado, eu arrumo para você 200 horas. Eu falei: não, se eu arrumar 100 horas, eu venho. Aí descemos, fomos pescar, porque eu estava ajustado, né? Então eu não podia ficar conversando com ele, levar os homens para pescada. Aí depois de tarde conversei com ele de novo: como é que é aquele negócio? Ele falou: vem cá. Eu falei: então terça-feira eu estou aqui. Terça-feira eu venho cá e o senhor anda comigo nos vizinhos? Eu falei: eu garanto para você 30 horas. Eu garanto para você 30 horas. E ando com você nos vizinhos. E nós pegamos as outras horas. Eu falei: então terça-feira, 9 horas da manhã eu estou aqui. Cheguei 5 para 9. Ele falou: mas você é bom de trato mesmo. Eu falei: não, mas trator tem que cumprir. E chegamos. E aí foi a benção. Só demos uma voltinha lá, deu 96 horas. Falei: então, isso era abril. Falei: então dia 3 de maio eu chego aqui, na segunda-feira. Saímos de madrugada com o trator rodando, passamos Arapuá, Quintinhos, descemos, saímos lá na Cachoeira do Jardim. Começamos a trabalhar. Aí Deus abriu as portas. E trabalhando, vendemos a Toyota, compramos o segundo trator. E aí, mudança. Aí, eu estou falando segundo trator, agora já só meu. Da sociedade já tinha sido desfeito. Quando nós inteirou 3 tratores, nós desfizemos a sociedade. Aí cada um ficou com um trator e foi aí minha queda financeira, que eu achei que eu sabia. E eu fui trabalhar sozinho, não tinha o mesmo montante de dinheiro que tinha antes. Aí foi que eu quebrei. Só para resumir para vocês. Mas a batalha continuou. E aí chegou. Fomos trabalhar, dia 3 de maio chegamos, fomos trabalhar e fomos crescendo. E agora já o segundo trator. E crescendo e trabalhando, eu vinha para cá na segunda-feira cedo, voltava para casa na quinta-feira, que eu tinha um culto em São Gotardo, que eu que dirigia aí nas casas, e dirigia o culto, na sexta-feira voltava de novo, no sábado levava os funcionários, e assim fomos crescendo. 93 terminamos o ano com saldo bom, tudo pago, ainda com dinheiro de trocar de carro. Aí tinha uma Fiorino, trocamos com a Pampa, e ficamos sem dívida. E tinha um pouquinho de dinheiro ainda. Resolvi reformar a casa. E a minha esposa falando, e Deus falando comigo no meu coração: muda para o Carmo, Paranaíba. E eu falei: para o Carmo? De jeito nenhum. Eu detestava o Carmo. Meu pai me levava no Carmo para vender pinga. Ia na casa de uns gateiros lá, que era parente nosso. Eu sou parente de gateiro. Daqueles que fingem ser doente. Lá no Carmo, batedor de gato.
Chamaram de gateiro. Me levaram na casa desses gateiros lá e gente, se nós já era pobres, era muito mais. Você pensa naquele trem. E eu tinha um pavor daquilo, falava em mudar para o Carmo, era o último lugar que eu queria. E Deus fala comigo para ir para lá. E aí eu não quis ir em 93, não quis ir em 94. Quando foi o 94, eu trabalhei todo na região do Carmo e morando em São Gotardo. Aí em 95 decidi então mudar. Quando mudamos para lá, aí cheguei lá com muito serviço. Na mesma semana, chegamos lá dia 10 de junho de 95. As portas fechou. Aí fechou, o serviço que tinha acabou. E eu falei, Deus, e agora? E começamos a orar, não tinha igreja para ir, numa igreja batista lá, e não sabia o que fazer, e a batalha travou. E eu tinha comprado um livro, do Léo Elia também, As Armas da Sua Guerra. Aí aquele livro estava na estante sem abrir, comecei a ler ele e vi que tinha que guerrear, tinha que jejuar. Coloquei a família toda para orar, jejuar, os meninos eram pequenos, e orar. E quando foi uma noite nós orando, o Senhor me mostrou que já havia sido feita uma obra de macumbaria para parar todas as minhas máquinas. Aí nessa altura eu já tinha, tinha 2 máquinas ainda. Aí, para parar, porque eu estava fazendo sucesso demais na região. Aí oramos, desfizemos a obra de macumbaria na quarta-feira. Na quinta-feira eu falei com a minha esposa, eu vou lá no leilão. Subimos lá no leilão. Quando eu entrei na porta, um homem já estendeu a mão, me cumprimentou e falou assim, ô Zé Dalmo, eu tenho que fazer um serviço, foi bom te ver. Já me contratou. Mandei 2 máquinas. Cheguei em casa, o telefone tocou, era um dos meus funcionários, falou assim, o japonês fulano quer fazer uma gradiação de 14 hectares. Pode pegar? Pode pegar. Aí já foi. Um trator para lá, outro para outra banda. E assim o Senhor começou a nos prosperar. Começou a mudar a nossa história. E levante do inferno veio demais da conta. Mas o Senhor cresceu nós ali em Carmo Paranaíba. Pus uma publicidade na rádio. E os donos da rádio, muito arrogantes, os mais arrogantes da região. Bruto. O pai endividado, deprimido, quebrado também, com a grande fazenda no Tocantins, mas quebrado. Mas agora, eu cliente deles, como é que você não atende o seu cliente? E eu comecei a falar de Jesus para eles, e eles me ouviam por educação. Mas nas minhas costas falava de mim, me xingava tudo, e daí por diante, mas eu chegava e me ouvia. E daí a pouco, o Senhor preparou uma oportunidade, ganhamos eles todos para Jesus, são cristãos lá até hoje, né? O pessoal da Rádio Planeta, e são meus filhos na fé, me amam, né? Recebi uma ligação deles, assim, vem cá, senhor. Se o dia com saudade demais de mim, veio para cá, ficou comigo um dia, andando. Não tem para parar, né? Aí andaram comigo o dia todo. Resultado, fizemos uma grande obra em Carmo do Paranaíba. Uma grande obra, Deus nos usou bastante. E iniciamos então a igreja de casa de oração lá também. Depois, o Senhor, em 97 comecei a trabalhar na região de Patos. 98 trabalhei muito aqui. 99 trabalhei todo aqui. 2000 trabalhei todo aqui. Só ia em Patos e em Carmo para dormir. Aí decidimos então mudar para cá. Aí mudamos para cá e o Senhor me chamando desde lá do Carmo Paranaíba para mim assumir o pastorado. E eu não assumia de jeito nenhum. Só... Pastor, por que eu quero te contar, abrir um parênteses para te contar isso aqui. Muitos Deus chama e tem finanças, tem empresa, e Deus já manda ele largar tudo, como foi o caso de Eliseu. Manda ele largar tudo e ficar por conta da obra. E a minha vida, eu questionei isso muito com Deus, que eu estava disposto a largar tudo e ficar por conta da obra. E eu falava para ele, não tem jeito, Deus. Não tem jeito de eu ser pastor, de tomar conta da igreja e ter a empresa. E ele falava, tem. Tem porque Davi era rei, Davi era profeta, Davi era pastor, e Davi tinha fazendas, e tinha servos e servos, e ainda tinha muita guerra, nem guerra você não tem. E eu falo, Deus, se o Senhor falar comigo para vender tudo, eu vendo. Eu não quero que você venda, eu quero você no meio dos homens de negócio, mas eu quero você me servindo e pastoreando. Eu falei, não, pastorear não vou não. E fui temando, até 2006 não tem mais jeito. Aí em 2006 fui consagrado a pastor.
Mas até hoje eu questiono. Deus, diga que o Senhor quiser que eu paro. Não. Deus, está difícil demais. Mas o Senhor foi nos prosperando. Eu estou contando tudo isso aqui para a honra e para a glória dele. Amém? Tudo para a honra e para a glória dele. Que se você me perguntar como que vocês têm, o que vocês têm, é tudo milagre. Tudo milagre. Da onde nós saímos, de empurrar um carrinho de mandioca, fui engraxate na rua, engraxei muito sapato, tempo de menino, toda a vida fui corajoso. Sempre eu tive vontade de ter meu dinheiro. Nunca gastei dinheiro à toa. Nunca fui miserável. Toda vez que na obra que levantava uma oferta, eu estava pronto para ofertar. E ajudei muita gente, investi em muitas vidas, na vida de muitos missionários. E tinha ou não tinha, estava acreditando e mandando oferta, e abençoando a obra, pode contar comigo, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Essa é uma chave do avivamento. Aí Deus, antes de mudar para o Carmo, eu não falei isso aqui, tem um versículo bíblico, Mateus 10, 23, abre aí. Foi o versículo que Deus falou comigo. Lembra que eu falei da perseguição? Todo mundo trabalhava e nós não trabalhávamos. Todo mundo trabalhava, nós não trabalhávamos. Isso significa que é uma perseguição. Então a Bíblia diz assim, o que que diz aí? Eu não abri aqui não. Leia, irmão Randy, altinho. Tem uma Bíblia que diz todas as cidades do mundo. Então, quando ele me deu os versículos, saltou dentro da Bíblia e veio para dentro de mim. Posso mudar para o Carmo? E foi aí que Deus abriu a estratégia e mudamos. E de lá Deus tem feito muito. Um dia estava em Carmo, Paranaíba, e agora as máquinas, aquelas máquinas que fez muito sucesso, empresários que estão aqui, homens de negócio que têm concorrente. Presta atenção nisso aqui. Aí entrou um camarada com um trator maior do que os meus e com a grade maior. E aí agora ele pegava o serviço bom, tudo de baixada, e eu ficava só com os ruins. Aí eu fui orar e chorar diante de Deus. Por que isso, Deus? Eu sou teu servo, ele nem servo do Senhor é. O que está acontecendo? Pensa num Deus que é franco para falar. Eu falo que Jesus é colérico. Jesus não rodeia não, ele fala na hora. Aí ele falou assim para mim: com seu concorrente, você tem que agir assim. Ou você não... Aí ele falou assim, você não tem que brigar com ele. Você não tem que me pedir para fazer nada contra ele. Você tem que ter ferramenta igual às dele ou melhor do que as dele. Eu falei, Deus, para mim não tem uma ferramenta daquela lá, um tratorão bom daquele jeito. Tem que financiar. E para comprar um trator financiado? Ah, não tinha fazenda. Aí conversei com um senhor, amigo meu chamado Derival, falei assim, senhor, deixa eu comprar um trator na inscrição da sua fazenda? Isso ninguém faz, né? Aí ele falou, deixa, tá amigo meu. Aí vim, passei os papéis, meus projetos aprovou de primeira mão, no ano de 2000. Aí comprei um tratorão grandão chamado 1580, hoje eu tenho trator maior do que esse. Na época era grandão, né, Cleide? O Cleide está comigo, vai fazer 17 anos que ele trabalha comigo. E aí, irmãos, mas pensa num trator que fez sucesso. E daí por diante, Deus foi abrindo as portas. E eu precisava de trator de esteira agora. Deus precisa de um trator de esteira, que tem que contratar trator de esteira de fora. Como é que faz? E a Bíblia diz assim, me pede tudo o que vocês quiserem, porque eu sou dono do ouro e da prata. Só que primeiro, para tudo isso acontecer na sua vida, você tem que passar pelo deserto. Ô pastor, mas eu já passei. Não, às vezes você entrou no deserto, mas não passou. Tem que passar o deserto. Tem momentos que você tem vontade de desistir. Tinha momento que eu já tinha trator, tinha vontade de comprar um queijo, não podia comprar um queijo, eu tinha que pagar a duplicata. Amém? Tem momento que não dá para comprar uma calça para sua esposa. Isso aqui é testemunho grandão. A minha esposa, para pagar as contas para mim, para ir no banco, ela ia na casa da mãe dela, isso eu fiquei sabendo depois, ela nunca me reclamou isso. Num dia, ouvindo o testemunho dela, ela contou isso. Aí, de tanto que as roupas nossas estavam ruins, eu vestia camisa de saco,
De saco mesmo, literal. Com carimbo do Moinho Santista, como se diz. Minha sogra comprava um saco, ela fazia uma camisa de manga comprida e uma de manga curta e o pau comia, era feio mesmo. Era esticado mesmo. Porque as contas tinha que pagar em dia. Passava necessidade de comer chuchu daquele tanto, menino. Que batalha. Tinha vontade de comer um queijo, não podia comprar. E uma dificuldade tremenda. E ela, para pagar as contas, para ir no banco para mim, ela ia lá na casa da mãe dela para largar os meninos lá. Os meninos pequenos. Aí a mãe dela tomar conta dos meninos para ela ir no banco para mim. Sabe o que ela fazia? Aí vestia uma calça melhorzinha do irmão dela. A calça jeans do irmão dela. Ia no banco, voltava, trocava a calça e voltava para casa. Batalha, sabe? Você acha, pastor, quer ver se você quer ganhar dinheiro, mas não quer desprezar uma vida de mil maravilhas. Irmão, você não tem que ter miserável, mas tem hora que não dá. E você tem que viver como pode. Quando Paulo fala assim, eu sei viver na fartura e sei viver na escassez. Ô meu irmão, eu sei o que é isso. Hoje eu sei chegar na casa e comer um arroz purinho e dar glória a Deus por ele. E sei comer carne boa também. Já fui sentado junto com os príncipes. Eu já jantei junto com o governador. Na época o Antônio Garotinho era governador do Rio de Janeiro, eu jantei junto com ele. E eu falei com o senhor falou que me colocaria junto com os príncipes. E o senhor colocou. Amém? Mas é o senhor que faz isso. Mas você tem que passar o deserto. E o horário está acabando. Quem me dá mais 5 minutos aí? Levanta a mão. 5, 10, 20, 15. E dá para nós ir até meia-noite. Questão de 5 minutos, dá para ir até meia-noite. Irmãos, deixa eu contar para você mais um testemunho aqui. Aí mudamos para cá em 2000, 20 de dezembro de 2000. Viu que o pastor é bom de data? 20 de dezembro de 2000. E as máquinas trabalhando de vento em popa, Deus abençoando. Aluguei uma casa para um ano, na 24 de maio, atrás do Leonardo da Vinci. Os meninos estudavam lá. Olha que beleza, igual os meninos estudavam em colégio pago, hein? Chique, hein? Que benção. E aí, os meninos estudavam lá, e eu falei, senhor, me dá uma casa. E comecei a olhar no jornal, mais a minha esposa. E parou em cima, assim, no negrito, assim, a minha esposa falou assim, essa casa aqui, vamos olhar ela? Ligamos lá, não, vem cá olhar ela. Aí o corretor já passou, trouxemos nessa casa que eu moro aqui. 2001. Olhamos aqui a casa assim, mas nós andávamos dentro daquela casa assim, você meio boba assim. Aí eu olhava para minha esposa, ela olhava para mim. E os meninos pequenos. Que mansão. Aí o preço da casa é 122 mil. Aí me mostrou assim, só as notas que eu gastei para fazer a casa, era um engenheiro que tinha feito a casa. Engenheiro da CEMIG. Só as notas ficou em 122 mil. Fora o lote. Eu estou te vendendo só a casa, perdendo a minha mão de obra, a minha assistência todinha e o lote. Aí fomos embora para cá, falei, bem, vamos acordar? Nós estamos sonhando. Vamos acordar? Mas nós tínhamos pedido. Aí tinha uma viagem para Tocantins, para a fazenda desses cristãos que nós ganhamos para Jesus. Aí a fazenda lá agora já está começando a funcionar, porque Deus está prosperando eles. Aí fomos para lá. E pusemos um rapaz, funcionário meu, dormir lá na minha casa, tomando conta lá. E ele falou assim, quando nós chegamos, falou, ih, tem um corretor que está ligando aqui toda hora. Um negócio de uma casa aí que te olhou. E é para você ligar para ele. Aí liguei para ele e falou assim, ó, você sumiu, moço, não te acha? Falei, não, eu estava viajando. Não, você fazer uma proposta naquela casa. Isto era julho de 2001. A Bíblia diz que nós temos que pensar do jeito do nosso Deus. Pensar e agir. Eu tinha 30 mil para receber dia 30 de agosto. Era o dinheiro que eu tinha. Aí encontrei com ele na rua. E eu e a minha esposa tinha falado, se aquela casa fosse por 110 mil, dava para comprar ela. Aí eu mais ela falou assim, ó, dá para fazer, dá os 30 mil, fica devendo 4 prestações de 20. Aí
mas ela falou assim, a minha esposa falou assim, mas eles não fazem um negócio desse não. Eu falei, mas eu vou encontrar com ele e vou fazer essa proposta. E antes de eu encontrar com ele, ele me ligou. Eu falei com ele, pode fazer uma proposta? Pode fazer a proposta. Aí eu falei para ele, eu te compro a casa em 5 pagamentos. Te dou 30 mil dia 30 de agosto e a cada dia 30 que seguir eu te dou 20. 110 mil. Vou lá fazer a proposta. Foi lá, daqui a pouquinho me ligou. Tá fechado o negócio, pode vir cá para nós fazer um contrato. Aí eu tremi tudo. Falei, Deus do céu, como é que vai pagar 20 mil por mês? Falei, agora tá feito, não dá para fazer. E aí, ó, serviço, feriados, menino feriado, domingo com 9 anos, deites com 12 anos, punhezinho dos trator, sábado, domingo, feriado, tudo. Faz hora. Aí eu já era diferente do meu pai. Meu pai não pagava filho solteira. Aí eu falava, eu pago as horas para vocês. Igualzinho eu pago para os funcionários, eu pago para vocês. Pode trabalhar dia e noite. E chegava lá e ainda ficava bravo, porque chegava às 4 horas da manhã, estava dormindo. Não pode não, gente, não pode dormir não. Tem que trabalhar, papai, mas não tem jeito. Vamos, acorda e vamos lá. O Dalmin muito animado, deite, vamos, trabalhamos. E não atrasamos nenhuma prestação. Aí tinha, no contrato dizia, se eu atrasasse eu pagava juros, se eu pagasse antes eu descontava o juro. Quando foi, tinha uma prestação 30 de novembro, outra 30 de dezembro, as duas últimas. 30 de novembro eu paguei as duas últimas. Amém? E recebi a escritura da casa. Então aquilo deu um alvoroço. Aí os pessimistas, que falavam que não ia dar certo e tudo, falaram, mas como é que pode? O Zé Dalmo está ficando rico. Aí eu cheguei numa casa de peça lá em São Gotardo, o cara, Zé Dalmo, eu quero que você me conta como que você fez para ganhar dinheiro desse tanto. Eu falei, eu arrumei um sócio. E muito rico, e ele é banqueiro. Mano, então tá explicado, aí. Então tá explicado. Falou, e ele é bom e tem grana e está procurando mais sócio. E está procurando mais sócio. E esse camarada era dono de trator também, lá na Matutina. Porque ele lembra da minha perrenha, da minha pobreza, da dificuldade. E agora fica sabendo que o Zé Dalmo mudou a história, a notícia corre. Aí falei para ele falou, quem que é sócio? Eu falei, esse sócio é Jesus Cristo. O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Amém? Aí veio o vendedor de peça. Veio o vendedor de peça, falou, interessei nesse negócio. Como é que é a sociedade? Falei, ele entra com 100% e do lucro a gente devolve para ele 10%. Aí eu falei, como é que é isso? Falei, Deus deu para nós 100%. E ele pede para nós devolver para ele 10% de todo o lucro que nós tivemos. Aí isso chama dízimo, a 10ª parte. Isso não é crente, é toda a nação deve ser dizimista. Então o único caminho de você prosperar é você ser sócio de Deus. Ele é sócio da sua empresa, você devolve para ele a parte dele certinho no final do mês, e aí fica certo. Aí ele abre a janela do céu, derrama a bênção sem medida e prospera. Aí ele não interessou não. Interessou não, foi embora. Mas o pescista interessou. Aí ganhei para Jesus. Morando agora, e ele ganhamos para Jesus. Ele já faleceu. E a esposa dele até congrega conosco. A ex-esposa, como é que fala? Agora já casou com outro, não sei nem como é que fala isso. A que era a esposa dele, hoje até congrega aqui conosco. E mudou a história. E eu falando com Deus, agora Deus, eu quero uma fazenda. Deus, agora eu quero uma fazenda. Porque se eu comprar uma fazenda, eu vou acabar com a entre-safra. Eu quero uma fazenda, falei com Deus, descrevi. Eu quero uma fazenda que tenha casa, os currais já montados e que não seja formada. Que seja bem desarrumada, nem cerca não precisa de ter. Eu quero uma fazenda desarrumada para me comprar barato. Aí trabalhamos muito bem. 2001, 2002, 2003. Para 2004 fechamos um ano muito bem. Aí sem dívida nenhuma tinha 100 mil reais de lucro. Fechamos janeiro. Aí 2004. Fomos para a praia, olha que beleza, hein? Já deu até para a praia.
Fui para a praia com a minha família, ficamos 10 dias, eu e a minha família sozinho, e Jesus, amém? Íamos para a praia, alugamos uma casa, é a coisa melhor que você faz. Ir em multidão para a praia não é bom negócio, amém? Tem que ir a família. Aí ficamos e conversávamos e tivemos a estratégia, vamos comprar a fazenda, orávamos todo dia. O culto nosso era ouvir o missionário Soares, né? Ouvíamos o missionário Soares de noite, e deitávamos e dormia e voltamos para casa abençoado. Cheguei aqui, fui dar uma pescada para meus funcionários. Falou, agora você foi para a praia, dá uma pescada para nós. Aí pus eles no caminhão, levei lá para a represa da Três Maria. E tá lá na pescada, levei leitoa, galinha, muita carne. E a peãozada come, né, Maria Augusta? Come. Daí a pouco o refrigerante acabou. E carne ainda tinha mais, ainda tinha até leitoa viva ainda para comer. Então vamos buscar mais. Fomos lá na Morada Nova buscar refrigerante. E gostei demais das terras da região. Falei assim, ô moço, eu queria comprar uma fazenda desarrumada aqui. Falei, o que mais tem? Então, toma meu telefone e vê se você arranja uma fazenda para mim. Então, foi no domingo da semana seguinte, eu cheguei do culto, ele me ligou. Falou, arranjei a fazenda para você lá no município de São Gonçalo, assim a fazenda. Eu falei, tem que me empanhar uma casa. É essa casa. Ele tem que me empanhar uma casa. Ele me empanha a casa. Quanto que é a casa? Eu tinha comprado a casa por 110 mil. Aí isso era janeiro de 2004. Tinha 3 anos. Aí eu falei com ele, a casa é 250 mil. E a fazenda 500 mil. Então, liga lá e dá o preço da casa. Se vocês quiserem, eu vou lá olhar terça-feira. Isso é domingo à noite. Aí ele ligou de volta. Pode vir olhar a fazenda que eles compram a casa. Aí fui lá, olhei a fazenda, sentamos para almoçar, falei, ó, a fazenda desse preço não dá para comprar. Quanto que o senhor faz ela mesmo? O último preço da fazenda é 400 mil. Serve. Pode ir lá olhar a casa. Aí a mulher veio lá de dentro assim. Aí nós já estávamos sentados debaixo de um pé de manga. A mulher veio lá de dentro. Nós não vamos olhar uma casa desse preço, não. Porque, mas isso, mas... Eu falei, pera aí, calma. Vamos fazer o seguinte. O corretor estava do lado. Falei, você contou para eles o preço da casa? Contei. O senhor sabia o preço da casa? Sabia. Então vamos fazer o seguinte, não vamos brigar, não vamos discutir nem nada. Aí você tem que crer que se Deus está no negócio, não vem ninguém para desanimar não. Aí você tem que ter sabedoria. Aí falei com a mulher assim, e mais um filho dela que estava contra. Falei, vem cá. Quando me deram o preço da fazenda de 500 mil, eu não questionei. Só perguntei se me empanhava a casa. Vocês falaram que empanhava, eu vim olhar a fazenda. Agora eu vou fazer para vocês uma proposta aqui. Eu honrei vocês vindo olhar a fazenda por 500 mil. E eu preciso ser honrado. Eu quero que vocês vá lá, olhe a casa, chega lá e falar que ela não vale nem 100 mil, não tem problema, não precisa dar negócio. Mas eu quero que vocês vá lá e olhem a casa. Vocês precisam me honrar. Não, aí o senhor está certo, aí precisa mesmo. Decidiram. Então, amanhã. Aí o homem já está mais prudente, estava aquele homem muito afobado, não, sabe? Tinha ido só eu, mas o deite. Aí falei assim, não, vocês vai na quinta-feira, para dar para dentro da minha esposa, dar uma faxina, um casão grande daquele lá, né? Aí falei que vocês vai na quinta-feira, que hora que vocês chegam lá? Nós vamos chegar na sua casa, você chega na rodoviária e me liga. Aí eu vou lá e busco vocês. Chegou na rodoviária, me ligou, fui lá, busquei eles, 8 horas da manhã. E andou dentro da casa assim, para lá, andou tudo. Quando desceu a mulher que estava contra lá na fazenda, ela não aguentou de contentamento. Não, bem. A mulher já aposentada, de 60 e tantos anos, e ele também. Não, bem, eu não quero ir para Uberlândia mais. Pode fazer aquele negócio que eu quero, a casa é essa aqui, eu vou morar aqui. 9 horas da manhã o negócio estava pronto. Amém? Me deram 240 mil na casa. Amém? Eu estou dizendo para vocês isso para a honra e glória de Jesus Cristo. E aí formamos a fazenda, Deus mudou a história. E é onde eu falo com vocês. Tinha um compromisso na minha vida. Eu tinha um compromisso. Nesse ano de 2004 eu tinha feito um compromisso, antes de comprar a fazenda. Deus, eu quero ter o privilégio de devolver 10 mil reais de dízimo. Eu quero que o meu dízimo seja 10 mil reais. E nesse ano de 2004, eu comprei a fazenda,
Deus me deu uma renda que eu devolvi 10 mil reais. E para honra e glória de Jesus Cristo, sempre Deus fez isso conosco. Ô pastor, como que é? Fidelidade, fidelidade, fidelidade. Obedeça o Senhor e não discuta. Amém? E todas as vezes que falhar, arrependa. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não estou contando nada para a minha glória. Estou contando para a honra e glória de Jesus Cristo. Está aí a minha família. Eu gostaria que a minha família viesse aqui. Gente, aí foi coisa demais. Aí foi indo. Aí veio. Dia que eu acabei de pagar ele, a fazenda, que eu fiquei devendo ele. Não, eu tinha 100 mil. Aí eu fiquei devendo 60 mil. Eu fiquei devendo 60 mil. Com mais uns gados, umas coisas que eu comprei, fiquei devendo ele 70 mil resumido. Aí paguei ele falou assim comigo. Rasgou a promissória e falou assim comigo. Você vai me comprar aqui a casa de volta. E esse Zé Antônio lá do Carmo também, que tem a fazenda Tocantins, falou assim, você vai comprar a casa de volta. Aí em 2011 eu comprei a casa de volta de novo. Amém? Deus faz isso na nossa vida. Deus é Senhor e Deus muda a nossa história. E eu ficaria aqui até amanhã contando bênçãos. E onde eu tenho dito para você, por que o povo dessa igreja é uma igreja próspera? Porque a Bíblia diz, quando um homem justo governa, o povo se alegra. Amém? E o que mais o povo vê no homem de Deus? É o que ele fala ou o testemunho? O testemunho. O que a Bíblia diz lá em Apocalipse 12, 10? E eles venceram por causa da palavra e do testemunho. Não é pelos feitos que você fez. Os feitos que você fez é para ganhar galardão. Ou derrota. Se for ruim, é derrota. Se for coisa boa, é galardão. Então, você só vence pelo testemunho que você dá. Amém? Então, os homens do mundo, Paulo diz a Timóteo, o pessoal de fora tem que falar bem de você. O que fala bem do seu pastor em Patos de Minas? Ou o que fala de mal do seu pastor em Patos? Pode conversar. Pergunta. Chega num lugar, numa rodinha e fala, vocês conhecem o Zé Dalmo Tratores? Fala que é o pastor, não. Conhece? Vê o que eles falam. Amém? Se falar que não presta, é porque não presta. Porque o povo aumenta, mas o povo não inventa. Então nós temos que ter esse cuidado. Eu quero chamar minha família aqui. Minha esposa e os meus filhos. Cadê o Deide? Voltou? Não é possível, velho. Meu primogênito não está aqui. E vou apresentar para vocês o meu genro mais querido que eu tenho. Vem cá, Igor. Amém? Irmãos, eu quero fazer uma oração com vocês. Nós sempre temos feito. E aquilo que foi bom na minha vida. Aquilo que foi bom na minha vida, eu tenho passado para vocês. Vocês são testemunha disso. Aonde eu travei as maiores batalhas, que precisava de mudar, de vencer alguma coisa, ia no monte. Pastor Maurício está aqui. Pastor Maurício, vem cá também. Pastor Maurício é o filho mais velho. É a única história que o filho é mais velho que o pai, né? O filho é mais... É a única família que o filho é mais velho que os pais. Né? Pastor Maurício é filho nosso mesmo, na fé. Não, na fé não. Na verdade, nós somos filhos dele na fé, depois nós adotamos, porque ele era o maior abandonado. Né? E Deus mudou a nossa história, e ele é um guerreiro na nossa vida. Ele sabe isso tudo que eu estou falando aqui, mais um tiquinho ainda, porque muitas dessas batalhas ele viveu junto conosco. Ele viveu na época da escassez. Ele viveu na época de comer chuchu. Amém? Ele veio primeiro que a Daine, mas a Daine fica brigando. A vez da Daine andando com ele, ela fala, não, eu vim primeiro que você. Eu cheguei aqui primeiro. Agora. Então, irmãos, vamos dar o testemunho. Fica de pé. Então, a minha família, está faltando o Deide, mas a esposa, a Carla. Minha família é essa. É a família pastoral. Pastor Maurício viveu comigo até 2 anos atrás. Inseparável. Para casar, saiu lá de casa para casar. Né? E tem 19 anos já, né? Um fogãozinho, aí já foi. O dia que ele falou comigo que ia casar, eu falei para ele assim, casa não.
Eu estava numa batalha no meu casamento. Estava para separar, viu, gente? E já crente. Escorado assim no malhado do caminhão. Falei, casa não. Um desânimo da vida. Mas ele entusiasmado, casou, né? Mas Deus abençoou. Graças a Deus estão aí, temos vencido. Irmãos, eu quero que você que ouviu o nosso testemunho, veja isso e toma para você. Deus só fez na vida dele, só pode fazer na minha. Eu estou só num deserto, mas eu vou crescer. Amém? Eu vou crescer. O Senhor vai mudar a história. Nunca precisei de dar uma janta a um gerente de banco para ele aprovar alguma coisa para mim. Nunca precisei fazer isso. Todos os nossos projetos são apresentados diante do Senhor. Amém? É o que eu tenho ensinado. Os que estão mais perto de mim, que têm comprado casa, que têm testemunhado, e muitas coisas aqui. Aqui na igreja, os filhos na fé, você pode ir conversando com eles, você vai ver. Não, o pastor Zedão falou sim, sim, mandou esperar, mandou fazer. Né? Não é que eu mando na sua vida, não, mas o Senhor já nos deu muita poeira na cacunda, dá para poder falar muita coisa. Feche os teus olhos. Eu vou ministrar a prosperidade do Senhor na sua vida. Papai, estamos aqui, eu e a minha família. E somos uma família que o Senhor nos abençoou. Primeiro o Senhor nos amou, o Senhor nos chamou, ainda éramos religiosos, leprosos na idolatria. E o Senhor nos limpou, o Senhor mudou a nossa história. Ensinou para nós o Evangelho. E hoje Jesus nos usa para ensinar muitos. Então, Pai, estou diante de servos do Senhor aqui nesta igreja. Toma cada um nas tuas mãos, na vida espiritual, na vida conjugal, na vida sentimental. E eu oro para você na sua vida financeira. Deus, fortalece cada um que está no deserto para passar o deserto. Porque o dia que você passar o deserto, você vai saber dar valor no dinheiro que você tem. Você não vai deixar o dinheiro ter você, mas você vai ter o dinheiro para a honra e para a glória de Jesus. O apóstolo Paulo fala assim: aqueles que têm bens, tenham como se não tivesse. E é assim que o Senhor propôs no meu coração e da minha família. Deus proponha no coração desta igreja, todos que estão aqui são igreja do Senhor. A prosperidade vem do Senhor, o Senhor que dá dom de adquirir riquezas. Assim eu profetizo nas suas vidas a sabedoria, porque a sabedoria é melhor do que a riqueza, que com ela você ganha dinheiro e sem ela você perde. Então eu ministro na sua vida a sabedoria. E os melhores negócios, os melhores clientes, os melhores serviços, os melhores patrão e as melhores empresas para você trabalhar e para você vender. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? E a honra e a glória é do Senhor Jesus.